Olá, gente, boa noite. O podcast Vozes em Debate está no ar para mais uma segunda-feira, com duas pessoas ilustres, que vai deixar essa segunda-feira muito especial. Estou aqui com a Adelmo Costa, Daniele Calado, e eles vão explicar de forma didática, bem simples, Adelmo sobre o imposto de renda, não é isso, Adelmo? Isso. E Dani sobre os trâmites da Associação Pode. Desde já uma honra muito grande de receber Daniele e de receber aqui a Adelmo. Agora, tudo isso, gente, só é possível porque nós temos os nossos colaboradores. E aproveitando a oportunidade e agradecendo a Deus por mais esse momento especial, eu vou apresentar para vocês aqui os nossos colaboradores. Mais uma vez, muito obrigado por tornar essa segunda-feira tão especial. São eles: Hotel Acauã, tradição e conforto. Faça sua reserva no melhor da cidade e região. Campos Supermercado, a maneira certa de economizar. Localizado na Rua Barão de Vila Bela, número 207. Henrique Motopeças, fazendo acontecer. Estamos localizados na Praça Jurandir de Brito, número 36, Centro Pesqueira. Unopar, Anhanguera, Polo Pesqueira e Colégio Sense, funcionando no mesmo espaço, dois polos de educação no mesmo endereço. Comece a estudar e transforme sua carreira. Localizado na rua Nepomuceno das Neves, número 57, Centro Pesqueira. Talentos Estofados, o melhor estofados da sua cidade e da nossa região. Fabricação própria. Pesqueira, Arco Verde, Belo Jardim e Caruaru. O Dia das Mães está vindo aí e a Talentos Estofados está representando você e todas as mães. Daniel Filmmaker, a produção de Hollywood bem pertinho de você. Esse eu recomendo. Doutora Eduarda Galvão, cirurgiã dentista, competência e compromisso com a saúde bucal. Grapel, pontualidade e responsabilidade, localizado na Rua Vigário Espinosa, número 112. Farmácia Tradição, cuidando de você com amor. Na Farmácia Tradição, sua saúde é nossa prioridade. Farmácia Tradição, tradição em cuidar de você. Transforme sua beleza com Dágila Siqueira, a farmacêutica esteta que entende as suas necessidades. Beleza com segurança, Dágila Siqueira. TS, Engenharia e Construção. O sonho da casa própria ao seu alcance. Você sonha e a TS Construção realiza. Organização Devlin Torres. MF, Metal Forte e Serralheria. Fabricação de portões, estruturas metálicas, montagem e manutenção de máquinas industriais, instalação de motores. Oferecemos material de qualidade por um preço que cabe no seu orçamento. Organização Cleiton, Avenida Joaquim Nabuco, número 26, Pitanga, Pesqueira. Inova Arte, gráfica digital, atendimento personalizado com técnicas inovadoras. Depois de apresentar os nossos colaboradores, iniciamos aqui esse papo maravilhoso com Daniele Calado e Adelmo Costa. Olá, Dani. Olá. O podcast Vozes em Debate tem a honra em receber uma pessoa tão dedicada como Daniele Calado. Ela realmente faz um trabalho magnífico, dedicando-se de forma incansável às causas humanas. Sua trajetória, com especializações em psicopedagogia, educação em direitos humanos, gestalt terapia, neuropsicologia e o seu mestrado em andamento, mostra o quanto ela é comprometida com o crescimento e o bem-estar das pessoas. Além disso, sua atuação na psicologia clínica, coordenação de serviços,
experiência em medidas socioeducativas, assistência social e docência no ensino superior. Refletem uma dedicação exemplar, tendo um impacto positivo na vida de muitas pessoas. Obrigada. Hoje, temos a honra de celebrar uma mulher extraordinária, cuja dedicação e paixão transformam vidas todos os dias. Daniele Calado, coordenadora geral da Associação PODE, desde 2013, é uma verdadeira guerreira na luta pelos direitos e pelo bem-estar de crianças, adolescentes com deficiência intelectual, neurodivergente e pessoas com deficiências auditivas. Sua trajetória é marcada por um compromisso incansável em promover a inclusão social, educação e saúde para aqueles que mais precisam. Com uma visão humanitária e uma coragem admirável, Daniele trabalha diariamente para garantir que os direitos dessas pessoas sejam respeitados, que suas vozes sejam ouvidas e que suas vidas sejam cheias de possibilidades e esperança. Seu esforço vai além do trabalho cotidiano. Ela é uma inspiração para todos nós, mostrando que a verdadeira força está na empatia, na dedicação e na coragem de lutar por um mundo mais justo e inclusivo. Sua atuação não apenas transforma vidas, mas também inspira uma sociedade a refletir sobre o valor da diversidade e da inclusão. Daniele, sua jornada é um exemplo de amor ao próximo e de compromisso com a construção de um futuro mais igualitário. Que sua luz continue a iluminar caminhos e que sua missão seja sempre reconhecida e valorizada. Você realmente faz a diferença. Nossa, eu não esperava por essa acolhida assim tão significativa. Muito obrigada por ter essa percepção assim acerca da minha pessoa, mas entendendo também que a missão ela tem que ser maior do que a pessoa. A missão que a gente tem na vida, ela tem que ser maior do que a gente, para que ela tenha continuidade e muitas outras pessoas se somem nesse processo aí de garantia de direitos humanos para as pessoas. Obrigada por essa acolhida. Você é merecedora, Dani. Não podia ser diferente. Fiquei com vergonha. Fique não, que a gente vai dar um prosseguimento a uma noite e realmente vai ficar na história. E José Adelmo, que falar dessa figura tão ilustre. Hoje queremos celebrar um homem que é símbolo de perseverança, dedicação e humildade. José Adelmo de Souza Costa, natural de Caruaru, Pernambuco, e reside em Pesqueira há 25 anos. É muito mais do que um contador e empresário contábil. É um verdadeiro ser humano ímpar, que dedica sua vida a fazer a diferença na sociedade. Com uma formação acadêmica impressionante, incluindo MBA em contabilidade, compliance, é isso mesmo? Compliance. Eu coloquei aqui, mas a gente corrigiu agora. Estão colocando o inglês nas coisas. É, exatamente. Direito tributário, legislação trabalhista, além de graduação em administração e cursando MBA em reforma tributária. Adelmo demonstra uma busca constante pelo conhecimento e pela excelência. Mas o que realmente o diferencia é o seu coração generoso e seu compromisso com as organizações do terceiro setor, às quais dedica seu talento e o seu tempo com paixão e responsabilidade. Sua trajetória revela um homem que, desde cedo, identificou-se
com causas sociais e decidiu atuar nelas, além do papel de contador, transformando sua profissão em uma ferramenta de transformação social. Seu trabalho no suporte às entidades do terceiro setor em Pesqueira e região é uma prova do seu compromisso com um mundo mais justo e solidário. Adelmo, sua história inspira a todos nós a sermos mais dedicados, mais humanos e mais comprometidos com o bem comum. Sua trajetória é uma prova de que a verdadeira grandeza está em usar habilidades para ajudar o próximo e fortalecer nossa comunidade. Que sua caminhada continue sendo marcada por sucesso, realizações e, acima de tudo, pelo impacto positivo que você gera na vida de tantas pessoas. Você é um exemplo de trabalhador e de ser humano ímpar e merece toda a admiração e reconhecimento. Parabéns por tudo que vocês são e por tudo que fazem. Com todo carinho e gratidão, o podcast Vozes em Debate. Assim, com essa singela homenagem, iniciaremos um papo com Daniele Calado e Adelmo Costa. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, viu, Carlos? Obrigado pelas palavras, né? Eu fiquei até emocionado, mas tem uma frase que eu levo para a vida, né? Eu não vou lembrar aonde eu escutei, mas eu costumo repetir muito. Nessa vida, a gente vem ou para servir ou para ser servido, né? E eu acredito que uma vida que a gente leva o nome para a eternidade é uma vida que a gente vem para servir. A gente viver só para ser servido, eu acho que não agrega na sociedade, porque eu acredito que esse é o propósito maior, né? A gente agregar. Não a gente não ser fonte, né? Não ser dreno. Então isso eu escutei uma vez e costumo repetir bastante. Essa eu vou anotar nas minhas anotações particulares, viu? Dani e Adelmo, aproveitando a oportunidade, estendemos um abraço fraterno e a toda a nossa admiração e respeito pelos profissionais da família POD. Eu estive lá pessoalmente e pude ver o quanto amor transborda ali. Diferenciado. Com toda a sua equipe. Meus parabéns, viu? Você falando isso, a gente lembra do padre, né? O padre foi o percussor, o fundador, né? O fundador da Associação POD e faleceu, fazer o quê? 2 meses, né? Faleceu recentemente, né? Recentemente. Foi, na verdade, no final do ano passado, né? Ah, final do ano passado. Isso. Ele era italiano, Isso. Dani? Eu vou trazer ele nessa história. Nessa história. Né? Pronto. Pronto. Como foi que o POD surgiu, Pronto. como foi que aconteceu. Então vamos iniciar. Como foi que o POD surgiu? Vamos. Como foi que o POD surgiu, né? E aí quando você colocou, né, Carlos, essas palavras tão lindas para mim, para Adelmo, e aí eu digo que a missão ela deve ser maior do que a pessoa, e um exemplo disso é essa semente que o padre colocou. A missão dele foi maior que ele. Ele teve que ir embora, não é? E a missão, as pessoas acreditaram que aquilo é possível, gerar qualidade de vida para as pessoas, e aí ele termina ficando vivo em todas as ações que a gente realiza na organização. E o POD nasceu justamente dessa vontade dele, do padre Bartolomeu Bergese, é um padre missionário italiano, e ele chegou aqui em Pesqueira e se deu conta que existiam muitas pessoas com deficiência que não tinham nenhum tipo de assistência, de nenhuma política pública. E ele, sensibilizado por essa situação e comprometido com a garantia dos direitos humanos, se reuniu com pessoas, entendeu qual era a realidade local e começou a planejar um trabalho voltado para essas pessoas. Hoje, as pessoas chegam na Associação POD e já se admiram com a estrutura física. Não é? Porque aquela estrutura física ela foi construída para essa finalidade. Não foi um prédio adaptado.
Ali foi construído do zero. E aí a estrutura física se constrói, os recursos humanos chegam e o trabalho, o atendimento em si começa. Mas antes disso existiu todo um processo. Então existiu esse processo desse entendimento do padre, dessa reunião de pessoas para entender essa realidade, dessa captação de recurso. Um dos primeiros recursos, para não dizer o primeiro, salvo engano, veio justamente de um casal amigo dele, um casal que ele conhecia, italiano, e esse casal casa esses presentes. Geralmente se recebem, né? É recurso, eles não quiseram presente, mas sim recurso, e destinam essa arrecadação para que o padre começasse de fato a iniciar os trabalhos, a construir a associação POD, a adquirir o terreno. E se você vai no POD, Carlos, você teve a oportunidade de ir? Tive sim. Você vê que tem nomes de pessoas nas salas. E aqueles nomes são as pessoas que contribuíram para que o POD iniciasse os seus trabalhos. Então, assim, o início do POD tem relação a esse processo de entendimento de uma pessoa que tinha uma missão, que tinha um propósito, que tinha a vontade de gerar qualidade de vida para as pessoas, de atender aquelas pessoas que estavam marginalizadas, visto que a pessoa com deficiência ainda hoje, ela continua, sim, marginalizada através dos processos de capacitismo e não, todo mundo precisa exercer a sua cidadania. Exercer a sua cidadania não é só um processo de votar, mas exercer a sua cidadania é ter direito e usufruir desse direito de saúde, de educação, de lazer. Então ele vem trazendo... De inclusão, né? Isso, de participação social. Eu não gosto muito do conceito de inclusão. E aí, nos meus estudos, eu faço essa distinção, porque quando a gente coloca o termo inclusão é uma polaridade. Inclui porque exclui. Enquanto existir a exclusão, a gente está trabalhando com polaridades. O que a gente quer é a participação social, que as pessoas possam participar, que eu possa entrar em um estabelecimento público sendo cadeirante, mas porque tem uma rampa, então eu sou autônoma, eu participo. Que eu possa assistir algum show e eu entenda, porque tem um intérprete de Libras e eu sou uma pessoa com deficiência auditiva ou surda, que existe essa distinção. Mas o POD ele surge disso, né, do compromisso do padre Bartolomeu Bergese de trazer qualidade de vida para as pessoas com deficiência neurodivergentes do município de Pesqueira e região, já que o POD atende uma região, não atende só munícipes de Pesqueira. São 8 cidades, se eu não me engano, Dani? Isso. Senaró, Poção, Alagoinha, Belo Jardim, São Bento do Una, Cachoeirinha. Tacaimbó e Cachoeirinha, né? É isso. Realmente é... Gente, eu disse a vocês que ia valer a pena, e só está iniciando. O linkzinho, Adão, chegou aí, Vamos pode ver agora. dar uma olhadinha ao vivo. Chegou. Deixa eu postar aqui. Pode. Ô Carlos. Oi, Dani. Não sei se eu... Pode? A noite é de vocês, os microfones são de vocês. Façam uso dele da forma que vocês acharem melhor. E aí, quando o POD ele surge dentro da estrutura, e esses anos todos, depois eu vou falar mais sobre como estamos hoje, mas esses anos todos, né, de POD, o POD nasceu ali por volta de 2004, 2006, e durante os anos as coisas foram se aprimorando, os processos, a identidade mesmo, de como é que a gente atua, e então tudo isso evoluiu. Hoje, nós somos instituição, organização de referência na região. Que coisa então, a boa. única organização, seja pública ou privada, ou OSC, a única que existe na 8ª Microrregião de Saúde, referenciada, é a Associação POD. Ô Dani,
quantos atendimentos o POD realiza na semana? Atendimentos, eu não vou conseguir mensurar agora os atendimentos. Vou explicar por quê. Eu posso dizer quantos atendimentos a gente gerou ano passado, porque a gente já tem esse cálculo. Por semana, nós atendemos pessoas, aproximadamente 300 pessoas. Gente, pode ser mais ou um pouquinho menos. Menos. Olha essa informação impressionante. Na semana, 300 pessoas. 300 pessoas. Só que essas 300 pessoas, aproximado, para mais ou para menos, um pouquinho, elas não têm só um atendimento. A maioria delas acessam mais de um atendimento. Então, uma criança, multidisciplinar. Isso. Uma criança chega no POD, ela é atendida pelo fono, pelo psicólogo, pelo fisioterapeuta. Existe um projeto terapêutico singular que é construído de forma multiprofissional e interdisciplinar, e aquela criança vai ter acesso aos atendimentos que ela necessita. Neuropediatra, enfim. Então, uma pessoa acessa diversos atendimentos. O ano passado, a gente gerou, só de reabilitação auditiva e intelectual, mais de 15 mil atendimentos. Simone, boa noite, Simone Áurea. Boa noite, grande Robson. Simone Áurea, né, que é a nossa fonoaudióloga responsável pela reabilitação auditiva, a realização dos exames auditivos. Então, a Associação POD, ela trabalha com linhas de ações. Né? Eu vou falar e vou passar para Adão, para ele também falar um pouco sobre esse contexto. Certo. A Associação POD é uma OSC, Organização da Sociedade Civil. Nós fazemos parte do terceiro setor, Adão vai falar um pouco sobre o terceiro setor. E dentro da nossa atuação, nós trabalhamos em 4 linhas de ações. Quais são essas 4 linhas de ações? Habilitação, reabilitação intelectual, habilitação, reabilitação auditiva, garantia de direitos e inclusão social. Aí depois eu falo um pouco sobre cada uma, mas é bom que Adão fale sobre o terceiro setor. Que muita gente tem dúvida do terceiro setor, né? Primeiro setor, geralmente o pessoal sabe que é Estado. Segundo setor, o setor produtivo, né? Indústria, comércio. E o terceiro setor são organizações privadas, sem finalidade de lucro. Né? Então, são associações, fundações, que desenvolvem atividades complementares ao Estado. Então, vou dar exemplos práticos. O POD atende crianças e adolescentes. A ZEVI, que é uma instituição que trabalha com crianças em vulnerabilidade social, então faz uma atividade complementar. Já tem um abrigo dos idosos, que uma ação que o Estado não executa, as organizações podem executar, claro, sem finalidade de lucro. E quais são as fontes de financiamento dela? Através de doações, contribuições, e é através de próprios convênios com órgãos públicos. Então, ela pode conveniar com órgão público porque ele justamente é a ação que ele não consegue executar, né? Tanto é que abre editais públicos para atingir determinada meta, e organizações sem finalidade de lucro podem participar para que execute pelo Estado, né? Então, basicamente, é isso. Adão, pegando um gancho aí nessa sua fala muito pertinente, vamos um tema central que eu coloquei aqui. Você pode nos explicar o papel das organizações sociais no município e principalmente sobre pessoas físicas e jurídicas, como é que elas podem ajudar essas instituições através da destinação do imposto de renda, especialmente neste período de declaração? Pronto. A gente pegou agora dois pontos que eu gosto. O imposto de renda, sou contador, eu gosto muito de falar. A questão da importância das organizações aqui no município é justamente o que eu acabei de falar, atender o que o Estado não consegue, né? Uma prefeitura não consegue chegar. Não que ela não oferte, mas às vezes oferta e não na necessidade que o município precisa. Então, às vezes vou dar um exemplo da parte de fono, né? A gente pegou esse gancho de Simone. Então, o município tem fonoaudiólogo? Tem. Mas consegue atender a demanda toda? Não. Então, a associação POD entra nesse quesito para atender essa parte auditiva, de reabilitação auditiva, sim. Tanto
que é uma parte que a gente costuma falar bastante, que são os exames auditivos que a gente oferece lá no POD de forma gratuita. Que fique claro, pessoal, tem muita gente de Pesqueira que vai para as outras cidades fazer teste da orelhinha do seu recém-nascido. Aqui em Pesqueira, na Associação POD, você consegue fazer de graça. Adelmo e Dani, como é que essas famílias elas se incluem lá? Tem uma fila de espera, chega lá e é atendido? Como é que quem está nos escutando pode ter essa informação mais específica? Hoje, Carlos, é Sim. importante até você... hoje também o intuito é falar sobre a campanha do Imposto de Renda, para que as pessoas entendam a sustentabilidade da Associação POD. Aí, imagine que hoje nós temos uma lista de espera para reabilitação intelectual. Quem é o público de reabilitação intelectual? São crianças e adolescentes de 0 a 18 para entrar na Associação POD. Reabilitação intelectual, 0 a 12 anos. Entra na Associação POD. Permanece enquanto tiver com o seu projeto terapêutico singular ativo até os 18. E na lista de espera para reabilitação intelectual, nós temos mais de 540 pessoas esperando ser atendido pela Associação POD. Como é que a gente consegue atender essa demanda? Com a sustentabilidade, com a captação do recurso. Então, você destinar o seu imposto de renda, você vai contribuir para que a gente continue atendendo as 300 por semana que a gente já atende. Certo. E consiga ampliar o atendimento e chamar pessoas dessa lista de espera. Como é o acesso? O POD hoje se chama porta aberta, digamos assim, é um termo da saúde, é demanda espontânea. Então, as pessoas procuram o POD com o laudo da criança. Esse laudo tem que indicar algum comprometimento, alguma deficiência intelectual. E aí, qual é o tipo de diagnóstico que indica isso? Microcefalia, paralisia cerebral, hidrocefalia, síndrome de Down, todas essas situações. Ou alguma neurodivergência, transtorno do espectro autista, TDAH, uma dislexia. Então, o laudo precisa indicar o que eu acabei de colocar. E aí, procurar a Associação POD, como nós não temos vaga de imediato, então essa criança ela vai ser inserida na lista de espera. E essa fila de espera, ela anda como? Quando as crianças que estão sendo atendidas têm alta. Ou se evadem por algum motivo, por exemplo, vai morar em outra cidade que não está na nossa região. E aí vão surgindo as vagas e a gente vai chamando para que a criança seja atendida. Isso na reabilitação intelectual. Na reabilitação auditiva, que são as realizações dos exames, é de 0 a idoso, e aí a fila anda mais rápido. Por quê? Porque é um atendimento mais pontual. Você vai lá, faz seu exame, se der alterado, volta, repete. Então, é isso. Mais para frente, a gente vai ampliar isso, podendo chegar a doar o aparelho auditivo. Mas, mesmo assim, é uma reabilitação mais curta comparada à intelectual. Então, não gera lista grande de espera. Mas na intelectual gera, porque são esses casos que precisa de tempo para que a criança tenha resultados. Então, gente, vê a importância do POD na vida da sociedade, na vida dessas crianças, desses adolescentes, desses idosos. Então, o podcast Vozes em Debate não podia deixar de abraçar uma causa dessa. E Adelmo, depois eu quero que você me explique como é que eu possa ajudar nesse sentido do imposto de renda. Tem uma questão de 3%, Pronto. de 6%. Vou explicar esse ponto. A gente, nessa época da declaração de imposto de renda, que inicia no começo de março e vai até o final, o último dia útil de maio. As pessoas que fazem a sua declaração pelo modelo completo, porque tem 2 modelos de declaração, simplificado e o modelo completo. Eu vou tentar ser bem didático. O modelo completo, geralmente, quem faz ele é quem possui mais despesa. Tem despesa com dependente, tem despesa com educação, tem despesa com saúde, plano de saúde, dentista, um recibo. Enfim, são pessoas que possuem comprovação dessas despesas, além
das despesas com previdência, que é o que vem já descontado em contra-cheque. Então, quem faz a declaração completa é quem possui, geralmente, esse leque de despesas. Então, geralmente, é mais vantajoso fazer completo, porque ele vai pagar menos imposto ou a restituição vai ser maior. Então, quem faz a declaração pelo modelo completo tem a opção de destinar para organizações sociais. Então, diretamente não, mas para o fundo da criança e do adolescente do município, 3%. Então, mesmo que a sua declaração esteja dando resultado a restituir, você consegue fazer essa destinação, porque os 3% é em cima do imposto devido. Vou dar um exemplo. Perfeito. Sua declaração tem R$100 a restituir. Os 3% em cima do imposto devido, você tem a possibilidade de doar R$200. Então, você vai optar por essa destinação. Na própria declaração, quem faz sua própria declaração ou quem faz através de um contador, você pode solicitar que ele faça. Tem um campozinho doações diretamente na declaração. Você vai escolher o fundo. Então, vai ter o fundo da criança e do adolescente e o fundo do idoso. Você pode destinar, se tem a possibilidade de você destinar R$200, você pode destinar para ambos os fundos. Então, você, em vez de doar R$200, você pode doar 400. O da criança e do adolescente seria diretamente para o POD. E o do idoso, quem tem projeto aprovado é o lá dos idosos que fica de Jeane, ali lá no Federal Pedra Redonda. Ela tem projeto aprovado no fundo do idoso. Então você escolhe, você pode doar de 1 centavo até R$200. Me engano, de R$10, que o DARF mínimo é R$10. Você pode doar de R$10 a R$200. Você fazendo essa opção, sua declaração já altera o valor a restituir, vai aumentar. Então, se eu tinha R$100 a restituir, estou fazendo a opção de doar 200, então ele vai aumentar para R$300. Porém, você tem que pagar um DARF de R$200 até o dia 31 de maio. Você tem até o último dia útil do mês de maio para fazer esse pagamento. Então, você paga o DARF para receber junto com sua restituição esse valor que você está destinando. Então, a única parte é essa, que você vai ter que pagar aqui para receber junto com sua restituição. Quem tem a pagar, vou dar um exemplo, quem tem os mesmos 100, vou pegar esse mesmo exemplo, e tem a opção de doar 200, ele vai zerar o imposto a pagar, e agora eu tenho R$100 a restituir. Então, vai sair um DARF de 200, eu vou zerar o valor que eu tinha a pagar à Receita Federal, e agora eu vou ser restituído em 100. Então, os mesmos 100 que eu ia pagar a Receita, eu vou destinar para uma causa social, que você pode destinar para a Associação POD, pelo Fundo da Criança e do Adolescente, e também pode destinar para outra organização, que, como eu falei, para o lado dos idosos, pelo Fundo do Idoso. Então, você pode escolher os dois fundos, um não anula o outro, você pode doar para um e para outro. Não vai aparecer, que fique claro, pessoal, não aparece o nome da instituição na declaração de imposto de renda, vai aparecer os fundos e o município, você vai selecionar o estado e o município, e simplesmente eu digo assim que é uma situação de opção. Você opta em destinar ou não. Quem tem a possibilidade, claro. Como eu disse, só quem faz a declaração pelo modelo completo. Adelmo, e assim, esclarecendo, né, para a população, como o Adelmo explicou, vai estar lá o CNPJ do fundo. Do fundo. E as instituições que já têm aprovação de captação, né, de recursos por esse viés junto àquele conselho, é que pode captar, fazer essa campanha, esse tipo de captação. Isso. Então, vai para o fundo, mas o POD já tem um certificado, digamos assim, já tem uma autorização de fazer essa captação. Então, quando o recurso chega no fundo do conselho, o POD é a única instituição autorizada a captar esse recurso, inclusive porque é fruto da própria campanha que a associação POD faz. Ô Dani Adelmo, me diga uma coisa, tem muita gente que declara o imposto em casa mesmo. Isso. Né? Declarou em casa e ele não observou essa parte. Ele pode fazer isso posteriormente, essa doação posterior? Ele pode retificar a declaração. Então, se eu já transmiti minha declaração, sim, quero retificar, né? E assim, quem geralmente deu a pagar, tá tranquilo, porque tem até o último dia para fazer o pagamento. Então, ele pode retificar, incluir essa doação, se a declaração for o modelo completo, incluir a declaração, o valor a pagar ele vai diminuir, mas entenda que ele sai 2 DARFs, um vai para a Receita Federal, sim, e outro vai para a doação. Como você bem explicou. Depois que ele efetua os pagamentos, ele envia para a Associação POD
o comprovante de pagamento para que a gente monte o dossiê e apresente ao fundo, mostrando que aquela doação foi diretamente para o POD, porque senão a gente não tem como comprovar que foi. Né? Até quando a pessoa pode fazer essa retificação? Até o último dia útil da declaração, então até o dia 31 de maio. Até o dia 31 de maio. Se eu não me engano, dia 31 cai num sábado. Acho que até o dia 30. Até a sexta-feira. Gente, vamos abraçar essa causa. Vamos dizer, eu quero doar, eu quero fazer essa doação. Aí como é que eu provo que eu fiz, que eu... Pronto. Você vai entregar o DAF. E como é que funciona? Depois que você receber, ou fez sozinho, ou recebeu do seu contador o DAF, você pagando o DAF e nos enviando o comprovante de pagamento, pode até riscar o CPF, se não quiser, né? Porque tem como no celular você sublinhar ali e riscar e não mostrar o CPF. Você nos envia o comprovante, a gente só precisa do nome e do valor, porque com essas informações e o comprovante a gente imprime, monta um dossiê, monta uma planilhazinha e apresenta no fundo. Porque o fundo vai auditar os valores que a gente disse que foi pra gente. Porque você concorda que pode ser que a gente só imprima o DAF e entregue, mas não tenha pago. Então o recurso não vai bater, né? As contas não batem. Então a gente tem que apresentar o fundo. Como eu disse, não vai diretamente para a associação POD. Essa destinação é através de lei de incentivo. Então é um recurso público. A Receita está abrindo mão de um pedaço. Infelizmente, queria que fosse muito maior, né? Mas infelizmente é 3% diretamente na declaração. Então a Receita Federal está abrindo mão desse valor e ela quer que vá para os fundos que é gerido, né, pela sociedade civil e pelo governo. Então, porque fique... É bom falar sobre os conselhos. Eu não sei se as pessoas entendem isso, né? Eu não sei se as pessoas entendem esse fluxo, né? Até o retificando. Eu disse que a associação é a única que pode... Não, retificando, eu não sei se a associação é a única, mas a associação está habilitada para captar dessa forma. Então, existem os conselhos setoriais das políticas públicas, saúde, educação, assistência, e os conselhos que prezam pela garantia de direitos de criança, de adolescente, de pessoa com deficiência, do idoso. Então, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Pesqueira, ele está regular para fazer esse tipo de captação, e as instituições que estão habilitadas junto a esse conselho a fazer esse tipo de captação. Então, a instituição ela tem que estar habilitada, assim, eu estou dizendo essa palavra para ficar compreensível, junto a esse conselho para captar recurso por essa fonte da declaração do imposto de renda. Então, Adamo falou, dois conselhos aqui em Pesqueira fazem isso, estão habilitados, digamos assim, para fazer esse tipo de captação, que é o Conselho da Criança e do Adolescente e o Conselho do Idoso. Nós, a Associação POD, atendemos crianças e adolescentes prioritariamente. Então, a nossa habilitação ela está junto ao Conselho da criança. Então, quando o Adamo diz, vai para o fundo, vai para que fundo? Para o fundo do Conselho da Criança e do Adolescente de Pesqueira. Então, vai aparecer lá o CNPJ desse fundo, desse conselho. E aí, depois, a associação vai comprovar junto ao conselho, ao fundo, que aquele montante que veio de declaração de imposto de renda é da associação POD. Como é que vai comprovar? Com esses DAFs que o doador vai mandar para o POD para poder a gente apresentar ao conselho e poder captar, de fato, o recurso, sair da conta do conselho, do fundo, e ir para a conta da associação POD. A gente presta conta desse recurso? Presta ao conselho. E ao Ministério Público. Ao Ministério Público. É um trâmite bem como é que eu posso dizer assim? Amarrado. Burocrático, né? Mas funciona. Funciona, né? O importante é funcionar. Funciona. Porque assim, muita gente tem dúvida disso. Se realmente funciona do jeito que é para funcionar. Não são todos os fundos, não são todos os conselhos que estão aptos e fundos que estão aptos para receber dentro do estado de Pernambuco. Então aqui em Pesqueira é muito organizado os conselhos, funcionam. É composto pela sociedade civil, então, ora a presidência é sociedade civil, ora a presidência é governo, mas os conselheiros são mistos. Então, e é paritário. É paritário. Né? Os conselhos todos são paritários. A associação POD tem assento no Conselho da Criança. E a sociedade civil, ela passa a ter assento nos conselhos
com um processo de escolha. Então, é uma eleição, é um processo de escolha e as instituições se candidatam dentro daquele edital e aquelas que são mais votadas, aquelas que são mais votadas passam a fazer parte, de fato, do Conselho com poder de voz e de voto. Então, o Conselho é paritário, composto pela sociedade civil e por representações do governo que deliberam ali sobre uma política pública específica. No caso da criança e do adolescente, sobre a política pública voltada para a criança e o adolescente. E é burocrático, Carlos, mas eu não diria assim que é burocrático, eu diria que é um fluxo amarrado para que funcione. Funciona, perfeito. Entende? Existe desde a captação, desde o processo da instituição estar habilitada para fazer essa captação. Então, é um processo bem sério, que não é, de fato, qualquer... quando eu digo qualquer, eu estou querendo dizer assim, que não tem uma experiência formal e do trabalho mesmo executado, que possa comprovar as suas ações, que vai poder ter acesso a esse tipo de captação. Entendido. Então não é uma burocracia, é uma necessidade. Né? É uma necessidade que faz com que a gente possa, de fato, acessar. Fazer a coisa e as instituições são atuantes, né? Então, também faz as coisas acontecerem, porque são instituições que veem a necessidade de captar recursos. É uma forma de captar recursos. Os conselhos são atuantes, então funciona, de fato. Então, é muito isso. São pessoas que querem ver as coisas acontecerem. Então, eu acho que é muito disso também, né? Porque se a gente, às vezes, olha cidades que não estão aptas a receber, e a Receita Federal notifica, pede para se regularizar e etc. Então, você vê muitas cidades que não funcionam. E cidades até maiores do que Pesqueira e que não tem um fundo atuante ali, os conselhos atuantes e, por consequência, os fundos regulares, para poder captar esse tipo de recurso, que ia ajudar também muitas instituições, porque o potencial que a gente tem de captação é absurdo. E a gente não chega nem a 10% do que pode, porque não tem os 3% que a Receita diz, olha, do que vai para mim eu lhe dou 3%. Pronto. Se você vê esses 3% do potencial, dos 100% dos 3%, a gente não tem nem 10%. Então, assim, a gente tem ali um mar bem azulzinho para percorrer. Outras instituições que estiver escutando, procurem regularizar seus conselhos, seus fundos, porque é uma forma de fortalecer as organizações. Porque cada vez mais a dificuldade de acessar recurso e as demandas aumentando, né? Porque, como o Dani falou, mais de 500 pessoas na fila de espera, a gente tem que correr para poder fazer isso acontecer. Alguma pergunta, Daniel, meus amores, alguma pergunta? Gente, olha, pessoas aqui que estão prestigiando essa noite maravilhosa de uma explicação séria, clara, e que vai fazer a diferença no pódio, né, Dani? Nós temos aqui Simone Robson, muito obrigado. Genival, lá no Rio Grande do Norte. Genival, no Rio Grande do Norte, eu gosto muito de... Ele tem uma frase que marcou a minha vida, que é: sem Deus nem tente. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez, Genival. A Dejane Flávia, irmã de Niels. A Dejane é professora, é uma pessoa muito atuante na nossa sociedade. Muito obrigado, minha querida. Minha irmã Márcia, minha sobrinha Ruth, minha mãe Ruth Galvão, completou ano ontem, 85 anos. Parabéns. Minha irmã Lígia Galvão, que é médica, está aqui nos acompanhando também. Meus compadres Adson e Camila, que estudou com a gente no Adson. Tainara e Alexandre Almeida, muito obrigado, meus queridos. Tainara esteve aqui. Tainara, a Carmen fez um recorte, está em 7 mil visualizações, viu? Muito obrigado, meus queridos. Jane, muito obrigado, Jane. Tainá França. Tainá França esteve aqui. Foi uma das 3 poetas que, com Maria das Montanhas e Alana. Né? Genival, poeta, meu querido. Genival vai estar inaugurando o mês de junho. Seja muito, né? O mês junino. Pronto. Genival, aqui, ele... Eu acho que aqui é uma pergunta e uma reflexão. Meu sobrinho foi atendido no POD.
enquanto viveu. Sou muito grato. Genival, meu irmão, até eu me arrepiei aqui. Vou repetir o que Genivaldo Poeta falou. Meu sobrinho foi atendido no POD enquanto viveu. Sou muito grato. E nós também, meu irmão. E te aguardamos aqui, viu? Agora em junho. Maria Eduarda, minha filha, cirurgiã dentista. Uma boa noite, minha querida. Lúcia de Fátima. Tarcísio Dantas. Tarcísio Dantas é outro que nos acompanha toda segunda-feira. Meu irmão, uma boa noite. Podemos fazer uma visita ao POD? É uma pergunta que ele está fazendo. E qual é o Pix? Meu irmão, muito obrigado, meu irmão. Só podia ter vindo de uma pessoa grandiosa feito vocês. Então, a todos vocês que estão nos acompanhando, o nosso muito obrigado. E vamos continuar aqui com esse papo maravilhoso. E qual é a pergunta, Daniel, que temos? Era essa mesmo. Era essa aqui de Tarcísio. Ô, Carlos, essa fala, né, de Genival. Genival. Eu acho que é isso. Se você sentar e falar com as famílias que são atendidas pela Associação POD, geralmente as famílias chegam perdidas, sem entender o diagnóstico, sem entender como é que vai ser a vida daquele filho, daquela filha, daquele sobrinho. E depois que entra na Associação POD, o primeiro contato que a família tem com a Associação POD já é com a equipe interdisciplinar. Então, a família, antes da criança começar a ser atendida, ela já vai ter um contato ali com toda uma equipe preparada que vai acolher, que vai explicar, que vai tirar dúvidas, que vai ter uma atenção não só com a terapia que a criança vai receber, mas com aquele cuidador, que é a mãe, que é o pai, que é a avó, que é o tio. E esse processo de acolhida com a família faz toda a diferença na própria evolução da criança. A gente trabalha no POD o cuidado para a autonomia. Então, é um cuidado que não vai prender a criança, que não vai dizer assim, ele não vai pode. Vai tratar ela com coitadinho, né? Ele não pode fazer isso. Não, ele pode fazer isso. Inclusive, o símbolo do POD, que é uma ave. Uma pomba, né? Mas, não, eu ia dizer um código de barra. Sim. Né? Tem o pássaro está em uma posição e depois ele está em outra posição, depois que ele passa pelo código de barra. Então, ele voa. Então, o pássaro chega triste, passa pelo POD e voa. Então, a gente trabalha esse cuidar para a autonomia. Nós queremos que as pessoas que estão sendo atendidas no POD ganhem autonomia. Óbvio que a autonomia para cada situação e para cada caso é diferente. Isso. De repente, uma criança chega no POD e uma criança que tem algum comprometimento motor, e ela não estava caminhando, andando, ela não tinha marcha e ela consegue adquirir isso. Então, ela começa a andar, certo? Ela caminhou para a autonomia. Outra criança que não vai chegar a caminhar pelo comprometimento neurológico que ela tem, mas ela vai segurar o pescoço. Então, ela caminhou para a autonomia. Ela não conseguia engolir. Ela passa a conseguir engolir e tirar uma sonda. Então, ela caminhou para a autonomia. E aí eu estou falando só de alguns casos, são muitos casos. E acho que a fala de Genival traz muito disso também, dessa acolhida e desse convite às famílias, acolhe a família, convidando ela para compreender que aquela criança, ela vai voar. Dentro do contexto dela, ela vai voar. E respondendo a Tarcísio, né? Tarcísio. Pode visitar o POD? Pode visitar o POD. Não precisa marcar a hora, não. Chega lá e diz, eu vim visitar o POD. E ele quer o Pix. E o Pix, Adão, diz o Pix. Isso eu sei de cor. Ó, Pronto, Adão. É o CNPJ da Associação POD. 06-698 790 1000 ao contrário, né? 000107. Tarcísio, meu querido, deu aí para anotar o que é que Adão repita. Mas se quiser procurar no Instagram, Associação POD, também tem, vai ter tem pronto. os dados lá mais facilitados. Meu irmão Tarcísio Dantas tá lá no Instagram, não é isso? É @podpesqueira. @podpesqueira. Gente, vamos abraçar essa causa. Outro que nos acompanha todas as semanas é meu companheiro de farda, Ed Jassa.
Boa noite, meu querido, e boa noite a todos que fazem o PDAD. Tony, enfermeiro, Tony, meu irmão, muito obrigado pela atenção aqui. É sempre uma honra receber todos vocês para uma noite. Eu afirmei nos bastidores que será uma noite memorável, e como está sendo, Dani e Adelmo. Que coisa maravilhosa ter vocês aqui esclarecendo. E eu digo, gente, vamos abraçar essa causa. É uma causa nossa, uma causa digna, uma causa que toda a sociedade tem que abraçar, Dani. E o POD, a Associação POD, Carlos, é do município, atende munícipes. Nós atendemos toda essa região, não é, que eu citei, mas majoritariamente são munícipes de Pesqueira. E é uma instituição que presta um serviço público, um serviço gratuito, um serviço de qualidade, que gera aí um resultado. Tem exames na Associação POD, exames auditivos, que não tem nem particular na região da nossa atuação. E tem gratuito no POD. Que coisa maravilhosa, gente. E que você, cidadão, que precisa fazer esse exame, você só vai ligar para a Associação POD ou falar pelo WhatsApp ou ir pessoalmente na Associação POD e dizer, eu preciso agendar um BERA, eu preciso fazer um BERA. Um BERA. Aí a gente vai esse exame que não tem. E os exames auditivos em geral, né? Você pode falar, a gente falou até do Instagram do POD, bem tranquilo, só falar no WhatsApp, manda a documentação, né? Carteira do SUS, endereço, porque a gente tem que fazer Eita, agora eu me esqueci o nome daquele documento que geralmente a parte de saúde fala, né? Prontuário. Prontuário, tem que fazer o prontuário direitinho. Aí tem que fazer o prontuário direitinho e tem que fazer o cadastro, porque a gente também presta contas à Secretaria de Saúde, né, do município. A gente tem que demonstrar que foi feito... Todos os nossos atendimentos de saúde, não é, nós lançamos, a Secretaria de Saúde tem conhecimento, o Ministério da Saúde tem conhecimento dos nossos atendimentos. Então, nós seguimos os protocolos estabelecidos para esse tipo de ação. E aí, Carlos, quando você vê essa complexidade que é o POD é uma instituição muito complexa. Nós trabalhamos com 4 linhas de ações, atendemos uma micro-região de pessoas diretamente atendidas, são 300 por semana, mas some a família. Nós temos ações voltadas para as famílias também dessas pessoas. Nós temos atendimento no domicílio, quando se faz necessário. Nós implementamos terapias inovadoras. Agora a gente está com uma parceria com um projeto de extensão do IFPE, Campus Pesqueira, e nós estamos recebendo lá na Associação POD uma terapia que é inovadora, que é a neuromodulação. Então, é uma complexidade, o POD, que, além de toda essa estrutura que a gente oferta, nós também inovamos nos atendimentos. Então, a criança, veja, o ano passado, só de reabilitação intelectual, eu não estou falando da reabilitação auditiva, de 260 crianças que foram atendidas semanalmente, 212, se eu não me engano, mais de 200, tiveram evolução. Então, isso mostra um indicativo da competência da equipe. Se eu tivesse um filho e esse filho precisasse de reabilitação, eu não teria dúvida de colocar na Associação POD, porque, de fato, ele vai evoluir. Eu não tenho dúvida, Dani e Adelmo, eu estive lá. Transborda amor. A sua equipe, eu conversei com a psicóloga naquele dia, com Simone, com Poliana, com Júnior, né? Eu não me recordo o nome de todos, são quantos? Tem quase 30 colaboradores. Quase 30 colaboradores. Fora a parte administrativa também. E os voluntários, né? A gente tem voluntário lá também. Então, gente, transborda amor. Então vamos abraçar essa causa humana, essa causa acima de qualquer sociedade. Olha, é impressionante. Visitem o POD. Eu nunca tinha ido. Tive a honra de Robson ter me levado lá. Eu saí com uma áurea de um ser humano melhor.
Então vão lá, gente, conheça o trabalho do POD, vamos ajudar, vamos abraçar essa causa que eu digo a vocês, vale a pena. E Deus vai dar em dobro a quem abraçar essa causa. Eu não tenho dúvida. O Carlos, e aí eu queria que Adão também falasse sobre isso, mas como chega lá no POD, vê toda essa estrutura, vê todo esse trabalho, vê tudo organizado, a estrutura física é organizada, os fluxos de trabalho é organizado, todo mundo sabe os protocolos que tem que seguir no atendimento. Tudo isso precisa ser sustentado. Claro, sem sombra de dúvida. Então, essa sustentabilidade do POD, ela vem de fontes diferentes. Nenhum financiador cobre toda a despesa do POD sozinho. Isso. Então, nós temos alguns financiadores, não é? Algumas instituições, enfim, e todas elas estão publicadas no nosso Instagram, nós somos transparentes, e também no site, quem são os nossos financiadores atuais, já que isso é cíclico, não é? Quem está financiador esse ano, pode ser de que repente não seja o ano que vem, e assim a gente tem sempre que estar nessa captação. Mas nenhum sozinho dá conta de custear o POD sozinho. Então a gente faz uma coxa de retalhos. Juntos, todos eles juntos, custeiam o POD, conseguem sustentar toda essa complexidade desse trabalho. Veja, aqui em Pesqueira, eu posso estar enganada, mas acredito que aqui em Pesqueira não existe atendimento de neuropediatra, não é? De forma gratuita, né? Pela prefeitura. Pelo sistema de saúde, né? Eu não sei nem se existe de forma privada. Eu não tenho conhecimento desse fato. Mas é uma especialidade, né? A neuropediatria. E a gente conseguiu trazer essa especialidade para a Associação POD, para atender as crianças que são acompanhadas pela Associação POD. Outras especialidades, como fonoaudiologia, que é uma especialidade bem difícil da gente encontrar, a gente consegue ter na Associação POD. Dá conta de toda a demanda? Não. Como eu disse, a gente tem uma lista de espera de mais de 500 pessoas. Mas a sua contribuição, quando você decide ser doador a partir do seu imposto de renda, você está se somando a essa rede que sustenta o POD. Quando você diz, eu não vou doar, essa sua escolha pode sim comprometer a sustentabilidade da instituição. Tem uma parte assim que às vezes eu queria até aproveitar esse momento para justificar que às vezes as pessoas pedem individualmente, né? Às vezes a gente tem um colega, um familiar que precisa de um atendimento no POD, que a família está precisando de um atendimento no POD, e vem diretamente, como a gente está em cargos ali de gestão, sim. Vem diretamente pedir a um de nós, como se a gente pudesse chegar lá e incluir. E infelizmente não pode, porque por questões éticas também. Claro, mas sério como vocês são, não podia ser diferente. E eu queria justificar essa questão, e o Dani pode complementar, mas o fato de ter 500 crianças na fila de espera, há um tempo atrás a gente tomou uma decisão bastante significativa, que ou trabalhava por guias de atendimento, por exemplo, 10 sessões de fisioterapia, 10 sessões de psicologia. Então, poderia atender ali 500 crianças que estão na fila de espera, mais as 300 que a gente atende já semanalmente, então 800 crianças, certo? Mas com qual qualidade? Com qual qualidade, perfeito. Porque, como o Dani falou, mais de 200 crianças de 260 tiveram evolução. Então, já a gente sabe ali que mais de 70%. Ok. Se a gente trabalha por guias, então aquela criança que é atendida em 10 sessões de fono, daqui que ela volte novamente para ser atendida, passou quanto tempo? Um mês e meio? Vai regredir. Porque o que funciona, pelo menos isso, a gente tem indicador para medir isso, é o atendimento contínuo. É toda semana a criança ser atendida, toda semana ter vários profissionais atendendo, não sei se a cada 3 meses, a cada semestre, é feita uma reunião entre os profissionais e é avaliado clinicamente a criança, junto com a família. Então, é trabalhado a família também para fazer aquela estimulação em casa. Então, para que fique claro, outras instituições trabalham dessa forma, né?
de guia. A gente não trabalha porque a gente entende que era enxugar gelo. Então você consegue volume. Então estou atendendo 800 crianças, mas com qual qualidade? Então assim, foi uma decisão muito difícil, mas infelizmente ou felizmente é uma decisão que a gente entende que aquelas crianças que nós estávamos conseguindo atender, elas seriam atendidas com a máxima perfeição. Então quando a gente chega e vem falar, a gente toca muito na questão do imposto de renda nessa época, porque a hora é essa. Perfeito. Quando passa de maio, tem outra. Eu até ia falar, tem outra forma de fazer a destinação, que é através de uma transferência simples. Você faz uma transferência diretamente para o fundo da criança e do adolescente. Você faz uma transferência, um Pix. E aí você solicita o recibo, a própria associação pode, e a gente providencia o recibo da doação. Então, quando você vai para a sua declaração no ano que vem, você já coloca que doou, então você já não precisa pagar um DARF. Sim. Então, é uma forma mais simples. Então, às vezes, o valor da doação na declaração deu um valor alto. Então, para você pagar de uma vez só, às vezes até atrapalha. Mas durante o ano você pode fazer 20 no mês, 20 em outro. E qual é a coisa boa? Você pode doar o dobro. Na declaração a gente consegue doar 3%. E durante o ano você consegue doar 6%. Então, quem conseguiu doar R$300 na declaração, durante esse ano você sabe que consegue doar 600. Principalmente se for o servidor público, que a renda vai não tem como diminuir, né? A tendência é que ela só reajuste, ou que ela tenha aumento, que é difícil, infelizmente é difícil, mas que ela tenha uma correção. Então, a lógica é que você consiga doar a mesma quantia. E aí você vai na sua declaração e diz, doei 600. Então, se sua restituição era de 100, naquele exemplo lá atrás, ela vai aumentar para 700 e você não precisa pagar DARF. É só simplesmente... Igual uma despesa médica, você não guarda o recibo para declarar, pronto, sim. A transferência, a doação, você guarda o recibozinho, o POD fornece o recibo, só que a transferência não é para o POD diretamente, ela vai pro conselho. Delmo, tem diferença doar para o POD, doar para o conselho? Não, se você faz imposto de renda, você quer fazer essa doação, no final das contas, não vai ter, você vai receber de volta. Então meio que você só está, é uma opção. Eu sempre digo isso. Você está optando, a gente sempre brinca não, né? Fala sério mesmo, que a gente não sabe para onde os impostos vão, porque a gente paga muito imposto, não tem melhoria, não tem asfalto, não tem estrada boa, não tem educação, não tem saúde, pronto. Aqui é a hora que você diz, poxa, eu sei que é um valor pequeno, mas eu sei para onde vai. Pronto. E lá a gente é transparente, pode ir lá, que a gente tem uma fiscalização enorme, mas também a gente tem um comprometimento com as pessoas. E essas 500 pessoas é o que, na fila de espera, que é o que faz a gente sempre buscar mais, aumentar a instituição. Dani falou da questão dos recursos. Eu vou demonstrar de forma prática. Hoje o orçamento da gente com a quantidade de colaboradores que a gente tem, manutenção, material de limpeza, tudo isso. Tem até uma piscina lá, né? E a piscina aquecida. Aquecida, para reabilitar. Isso, porque as crianças têm sensibilidade, né? Então, para que a gente tenha o atendimento de fisioterapia, hidroterapia, durante o ano todo, no verão, ok. Porque a gente tem aquelas serpentinas no telhado, aquela que esquenta a água. Então, no verão, a gente conseguia ali deixar a temperatura ok. Mas no inverno, a gente tinha um problema e gastava muito com gás. A gente... Graças às doações, a gente conseguiu fazer um investimento num trocador de calor e em energia solar. E o trocador de calor que aquece a piscina, ele é a energia, e a gente tem as placas solares que geram a energia. Então a gente deixou de gastar com energia e deixou de gastar com o aquecimento da piscina, e hoje o atendimento de hidroterapia é o ano todo. Quantos colaboradores podem dizer, não é nominar, quantos tem hoje o POD? Ele tem uns 30. Uns 30. E a tendência é que aumente, se Deus quiser, daqui no final do ano a gente feche com 50, 60. Depois desse podcast vai dobrar, vai para 60. Eita, graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. E assim, reforçando, né, a fala de Adelmo, no POD a gente trabalha com o projeto terapêutico singular. Então, esse projeto é iniciado, ele é elaborado dentro da normativa do que o Ministério da Saúde diz que as instituições de reabilitação devem trabalhar dessa forma. Então, a gente segue o instrutivo de reabilitação do Ministério da Saúde. Então, esse projeto terapêutico singular, ele é elaborado com a participação da equipe interdisciplinar da família
e do próprio usuário, no caso da criança ou do adolescente. Esse projeto tem uma temporalidade para ser reavaliado. Então, se é singular, então a minha temporalidade é uma, a sua é outra, a Diada é uma, depende do contexto de cada um. Depois que passa essa temporalidade, não sei, 6 meses. Com 6 meses, aquela equipe se reúne e vai entender se aqueles objetivos que existiam para aquela criança foram atingidos ou não. Foram atingidos? Foram. Em que área? Na área de psicologia. E na área de fono? Foi atingido? Não. Então, a criança tem alta de psicologia, permanece em fono. E ela só tem alta institucional quando ela atinge todos os objetivos do projeto terapêutico dela. Então, é assim que funciona o fluxo do atendimento. A criança entra no POD, constrói um projeto terapêutico e ela permanece em atendimento enquanto o projeto terapêutico dela está ativo. Ele não vai mais estar ativo no dia que ela atingir todos os objetivos. E, paralelo a isso, a gente tem uma ação de estudo de caso. Então, toda semana a equipe se reúne para estudar os casos mais complexos. A equipe toda, inclusive a neuropediatra, quando ela está na instituição. Ela se reúne, toda a equipe, debate aquele caso, define um protocolo para ser utilizado, para ser aplicado naquele caso específico. Entendendo que aquele caso também é congênere de alguns outros que se assemelham. Então, assim, é um trabalho bem... sério, a palavra é essa. Eu não tenho dúvida, Dani, eu não tenho dúvida. É um trabalho sério, um trabalho feito por profissionais que amam realmente o que faz. Eu estive lá e pude perceber isso. É impossível uma criança chegar lá com alguma deficiência e não sair com progresso. É impossível. A gente fala muito a gente é muito suspeito para falar, mas quem se sentir tocado também, a gente tem vagas para voluntariado e qualquer área, seja administrativa, seja a parte do atendimento direto aos usuários lá, fono, físio, psicólogo, mas também quando a gente diz, não, mas eu sou formado em contabilidade, tem como ajudar? Tem. Sou formado em administração, tem como ajudar? Tem também. Então, assim, não tem problema nenhum com a questão do voluntariado. Eu sempre falo o seguinte, a gente só sabe o peso de uma instituição feita POD. Assim, a gente que está lá, a gente vive, né, o dia a dia, sabe a necessidade de cada pessoa. Mas numa conversa informal, que às vezes a pessoa não conhece o POD e etc. Mas quando a gente pega uma família que não tem condição financeira, aí você tem uma criança que precisa, aí você faz uma conta bem simples, você pega uma sessão de fono, quanto custa? Isso aí não precisa eu falar, acho que cada um pode fazer essa conta em casa, vai ter uma noção. Uma sessão de fono, quanto custa? Uma sessão de psicólogo, quanto custa? Uma sessão com um fisioterapeuta, quanto custa? Uma consulta com a neuropediatra, quanto custa? Então, quando você soma isso em um atendimento semanal, conta básica, dá mais de um salário mínimo por mês, por família. Então, assim, aquelas famílias, as 500 famílias, tem as 500 crianças, né? Porque pode ser que tenha mais de uma criança por família. Mas as 500 crianças que dependem. Quem tem condição financeira de esperar uma vaga e etc., vai levando. Mas quem não tem? E aí perde o time. Porque na instituição entra até os 13, né? Até os 12. Até os 12. Aí você perde o time. Passou ali 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7. Então a tendência é que, se conseguir entrar, que a gente espera que consiga. O nosso interesse maior é universalizar. É ter vaga sobrando. Esse é o interesse. Mas se você não conseguir entrar até a idade limite, que a gente entende que consegue um progresso. É até 12? Até 12. 12 anos. 12 anos? Até 12 para reabilitação intelectual, né? Então é de 0. A criança nasceu. Tem microcefalia, ou nasceu, síndrome de Down, ou nasceu. Fechou um diagnóstico. Então já pode ir lá, pode bebezinho. A gente atende bebezinhos. E até 12 anos para entrar no POD. Permanece no POD, entrou com 12 anos. Permanece.
Até os 18, o projeto terapêutico singular estando ativo, não é a idade em si que vai fazer ele permanecer, mas é o projeto. Agora, chegou nos 18, o projeto dele ainda está ativo, chegou nos 18. Aí a gente não tem mais como, a gente vai precisar encaminhar ele para uma outra instituição. Nós temos que atenda adulto. Essa outra instituição aqui em Pesqueira, a PAI seria... Eu não sei informar se a PAI atende adultos. Eu não tenho essa informação. Eu vou procurar. Tem uma instituição depois. em Gravatar, mas não é próximo nosso, não é em Gravatar de Bezerros, é o CERC atende adultos. Aqui nós atendemos no POD, em reabilitação auditiva, a gente atende de 0 a idoso. Estou entendendo. Reabilitação intelectual vai até os 0 18. a 18. Isso. Aí o ponto que eu chego é, se passar da idade de entrar. Exato, correto. Então, assim, são progressos que você não tem como voltar atrás, voltar no tempo, para que aquela criança consiga o progresso que teria na associação. Então, o apelo que a gente faz a gente preza pela estimulação precoce também, né? Quanto mais cedo se estimular, melhor vai ser o processo de desenvolvimento. Então, veja só, Dani e Adelmo, se nós, como sociedade civil, ajudar ao POD, vocês atendem 300 por semana. Vamos dizer, se essa ajuda ela for aumentando de forma gradativa, pode atingir a 500, 600. Isso. Então, gente, olha, uma coisa é certa. Eu fiquei tão entusiasmado com o projeto POD, com a associação POD, que aonde eu estiver, eu me comprometo de levar a mensagem. De levar essa mensagem. Obrigada, cara. Sabe? E desde já, olha, o podcast aqui, Vozes em Debate, vai estar sempre aberto a você, Dani, a você, Adelmo, a Simone. A menina fez o teste lá. O teste da orelhinha, né? Tá vendo? Gostou? Adorei. Tá vendo? Quem não sabe, pessoal, o teste da orelhinha, que às vezes pessoas vão sair daqui de Pesqueira para fazer em outra cidade. No POD é excelência. Quem faz é Simone. Mirelle faz também? Faz. Mirelle e Simone. Mirelle, boa noite, Mirelle. Simone é competentíssima. Simone Pois é. Simone e equipamentos de última geração. Sim, O olhinho também, né? Tem o teste também, mas lá a gente não faz. Lá a gente só faz o da orelhinha. Lá na associação POD a gente só faz o teste da orelhinha. Mas tem o teste do pezinho, tem os outros testes, né? Também. Que faz lá também. Não, lá só o da orelhinha. Lá só o da Pra orelhinha. recém-nascida é só o da orelhinha. Mas eu fiz um teste, tá? Então, gente, olha, nós estamos chegando aqui ao final desse podcast maravilhoso. Foi tão maravilhoso, passou rápido, Daniel. E a gente conversa bastante, né? Não, a Maria, eu quero que você retorne aqui novamente. E vamos ver se quando retornar, Daniel e meus amores, traga psicóloga, Simone, né? A gente tem que abrir esse leque dessas reflexões aqui para todos que fazem um POD. Porque, gente, olha, eu não conhecia. Eu fiquei encantado com o amor, com a dedicação, com a seriedade que os profissionais do POD transmitem a gente. Uma segurança, uma sensibilidade, Dani e Adelmo. Eu fiquei impressionado. Então eu tenho que, essa mensagem, eu tenho que colocar embaixo do braço aqui. Aonde eu for, eu levarei essa mensagem de vocês. A gente agradece assim, a oportunidade também de poder estar aqui falando sobre a Associação POD, que é, de fato, uma organização que faz a diferença aqui em Pesqueira, na região, que é uma organização que eu sou apaixonada, assim, estou lá, inclusive, todo esse tempo, escolho estar lá. 12 anos já, né? Gosto do trabalho que o POD realiza, e tenho identificação com a causa, e é uma oportunidade da população conhecer. Sei que muitos pesqueirenses não conhecem a Associação POD, então é uma oportunidade de você que está escutando ir lá na Associação POD. Se você não está convencido com o que eu e a Adelmo falamos, vá lá na Marque seu Associação exame, POD. Né? Às vezes a pessoa é jovem, acha que não precisa fazer um exame auditivo. E você vai entender o que a gente está falando. O que a família POD representa. Eu estive lá, eu senti. Você falando desse jeito, Carlos, dos colaboradores lá do POD,
uma coisa que a gente diz assim, é missão. É missão. É missão, porque às vezes você tem vários fisioterapeutas, você tem vários psicólogos, mas não é qualquer um, não. Não, é realmente. Que para ter a dedicação, a paciência, porque tem assim, é dom. Eu sempre digo lá que quem tá Dom, lá, tem gente treinando com 12 anos. missão. Tem Luana, Andréia, que está lá Luana, também há muitos Mirelle, anos. Luana que entrou, saiu várias vezes também, que passou muito tempo lá. Tem os novos também profissionais que entraram agora recentemente, mas assim, já aproveitando para dizer da importância e do valor que cada um da equipe tem para fazer o POD ser o POD. Desde o terapeuta, a pessoa que faz a limpeza, a pessoa que está na gestão administrativa, a coordenação, todos. São todos que estão ali no POD, têm um compromisso com aquela causa. Por isso que você enxergou isso. Enxerguei. É. Eu vi luz, eu vi esperança. Porque eu sei que assim, que todo mundo trabalha, né, para receber sua remuneração e etc. Mas além disso, realmente é vocação, sabe? As pessoas que estão lá não estão lá especificamente pela remuneração do salário, do trabalho, mas estão lá porque tem um propósito na vida e como eu comecei falando, né? Estão lá para servir, né? É justamente isso. É sobre isso, né? É sobre isso. Gente, infelizmente a gente está chegando aqui ao final do podcast, mas o final eu vou deixar para Adelmo e Dani trazer uma mensagem de reflexão para todos vocês. Mas Nilson Araújo, muito obrigado. Nielson Araújo. Muito obrigado, Nielson, meu irmão, muito obrigado. Cigano do Nordeste também, aqui, o pai Daniel está com a gente aqui. E ele falou aqui, o melhor podcast da região. Muito obrigado, Nielson. Esse podcast não é meu, de Carmen, de Daniel, de Adelmo, de Dani, esse podcast é nosso. É nosso como pesqueirense, cidade de circunvizinhas. Aqui a gente dá vez e voz a todo mundo. E vai chegar a vez de vocês. Nielson já foi convidado. A gente está aqui agendando o seu dia, viu, meu irmão? Mas, gente, olha, muito obrigado pela participação de vocês. Agora, Dani e Adelmo. E faltou aqui umas 30 perguntas para fazer. Mas vai ficar para a próxima. Viu? Mas a explanação a gente avisou, de não vocês... foi conversar um bocado, não, né? Foi... Tem que dar umas cortadas na gente. Não, porque foi perfeito o podcast, foi perfeita a forma que vocês acho que a ideia explanaram. No final foi passada, né? Não tenho dúvida. O que a gente queria era isso, não só pelo fato da doação, claro, é importante para que a gente continue o trabalho e que aumente também o trabalho, mas também divulgar, porque como tem fila de espera em uma área, mas em outra o fluxo ele funciona normalmente e a gente escuta muita gente indo para fora e tendo um serviço aqui de excelência à disposição. Então a ideia também é divulgar, né? Fazer que essa voz ela alcance. E eu sei que aqui nesse podcast eu sei que vai chegar a muita gente. E vai ficar salvo, né? Muita gente não tem a oportunidade, ou está trabalhando, ou está com alguma fazer seu, ou doméstico, ou trabalho, e não tem oportunidade. E amanhã está lá disponível, depois da manhã, né? Vai estar disponível de hoje até o final da minha vida aqui terrestre. Mas, gente, olha, a gente não pode deixar de abraçar uma causa tão humana, sabe? Que é feita com tanto amor. Vamos abraçar essa causa. A gente reclama muito, né? Que, principalmente no Brasil, a gente liga uma televisão, vê notícias que desagradam a gente como cidadão, como cidadã, como brasileiro e tudo. Então, uma causa tão nobre como essa, a gente tem que abraçar. Não tem outro contexto, não tem outro adjetivo, a não ser abraçar uma causa que é feita com tanto amor, que só faz o bem. O POD, de Dani, de Adelmo, do podcast, de Pesqueira. Dani e Adelmo, outra coisa, só tem um POD no Brasil, não é isso? Só. Vê, gente, né? Vê mesmo. Só tem um POD no Brasil. Pesqueira é privilegiado por estar aqui
na nossa cidade. Então vamos abraçar essa causa, gente. Vamos abraçar. Vão lá conhecer. Doe o que vocês puderem. Porque o POD doa em recompensa amor, esperança, sensibilidade. E é isso que nós precisamos como sociedade civil. Então espero que essa mensagem chegue aí no coração de cada um de vocês e que vocês transbordem ela para aqueles que não escutaram e para aqueles que não acompanharam ao vivo. Diga o que vai estar lá no podcast Vozes em Debate. Sim, temos a caixinha do comércio. Isso, temos a caixinha, temos uma troco campanha solidário no Bonanza. junto ao Bonanza, né? Você vai lá, compra aí, geralmente o caixa pergunta, você quer fazer a doação? Então são todas iniciativas, mesmo um troco de uma compra. Ali sobrou 6,50 centavos, R$1. Você quer doar para o POD? Quero. Esse R$1 vai contribuir para a nossa sustentabilidade. Dani Adelmo, como é que eu faço para pegar uma caixinha dessa e deixar aqui? Como é que eu posso para pegar uma... amanhã trazer a caixinha. Envie duas. Certo. Porque eu deixo uma aqui e levo uma para o meu trabalho. Pronto. Para o presídio desembargador Augusto Duque. Meus irmãos de farda, muito obrigado. E com certeza eles vão se sensibilizar. E de alguma forma a gente vai ajudar. Muito obrigada. Certo, Dani? Tá certo, Adelmo? Olha, querendo mandar 2 ou 3, eu saio. Como eu disse a vocês, saio. E depois eu saio recolhendo. E depois eu deixo lá de novo. Isso eu prometo a vocês. Carlos, eu queria assim, deixar como última mensagem. Sim. Se você tem a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas, na vida, na existência das pessoas, da cidade, de um animal que você passa na rua e ele está sofrendo e você tem a oportunidade de ajudar, de uma planta que está morrendo e que você tem a oportunidade de colocar uma água, se você tem a oportunidade de fazer a diferença, por que você não faz? É uma decisão única e exclusivamente sua. Quando você se depara com uma oportunidade, seja de fazer a diferença na vida de uma pessoa ou nessas outras situações que eu citei, a decisão é sua. Você decide ali naquela hora. Eu vou ou não fazer a diferença aqui. Então eu deixo esse recadinho aí para cada Essa reflexão, né, Dani? Essa reflexão. Fiquei sem palavras, né? Mas assim, é só fortalecer essa reta final do imposto de renda, você consegue fazer essa destinação. Então faço um apelo aos meus colegas contadores, porque é quem está na ponta, que leva a mensagem de forma facilitada, porque às vezes expliquei aqui, mas às vezes ficou uma dúvida, não sei como fazer e etc. Pode procurar a gente na associação, pode. Mas também, quem não faz sua declaração, que é o contador que faz, a gente já rodou Pesqueira todinho. Então é uma campanha que não é desse ano especificamente, é ano após ano, e a gente vai conseguindo aumentar a destinação. Então os contadores eles estão afiadíssimos. Então você que não faz sua declaração, pergunta ao seu contador. Se você que faz sua declaração, estou à disposição para ajudar. A associação pode entrar em contato com a associação, pode entrar comigo, em contato comigo, no meu Instagram pessoal, que eu vou ajudar a fazer. Então, o que eu digo é que é uma opção sem dor, é uma doação sem dor. Não só com amor. Só com amor. Só com amor. E aí você pode fazer ela e não vai ter ali diferenças na sua declaração. Se também quiser fazer um valor mais alto de forma diferente, ou destinar de forma diferente, também pode. Tá aberto. E faço também um apelo, se não for para o POD, procure uma organização que você sinta, que a causa tocou no seu coração e ajude. Como eu disse, tem outras instituições que também conseguem captar. Aqui em Pesqueira, que eu me recordo, é o LA, pelo Fundo do Idoso, que não é excludente pelo POD. Você pode fazer ambos os valores para o LA. E também, que eu sei que o podcast outras pessoas em outras cidades também escutam, que pode fazer essa destinação para instituições da sua cidade. A gente tem uma campanha, não sei se você já viu, Carlos, é uma da Fundação Terra, ela é bem forte, que eles divulgam televisão, na Globo e etc. Então hoje Arco Verde é top 3 no Brasil de arrecadação via imposto de renda. Eles arrecadam, para vocês terem noção da força
que a mensagem é passada, arrecada mais ou menos 1 milhão e 300 mil. Enquanto Pesqueira, a gente conseguiu, encabeçado pela Associação POD, para o Fundo da Criança e do Adolescente, a gente conseguiu ano passado 45 ou foi 48 mil. Puxa, que Então, disparidade. para que vocês tenham noção, a gente tem um orçamento no POD de aproximadamente 100 mil reais mês, com 30 colaboradores. Então, assim, é um valor que praticamente não custeia um mês nosso. Só que, como o Dani falou, a gente sai buscando, a gente tem financiamento da Secretaria de Saúde de Pesqueira, um pedaço, a gente tem ali dos 100, paga um pedaço, aí a gente consegue emenda parlamentar também, com deputados, então a gente consegue ali outro pedaço para também custear. A gente busca editais, aí a gente concorre a editais que Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Itaú, mas nem sempre a gente consegue acessar porque a gente concorre. Banco do Nordeste, a gente concorre com o Nordeste todo. Mas Banco do Brasil, nacional. Itaú, nacional. Santander, nacional. Então, assim, a gente concorre. Mafre, que é a seguradora. Então, são editais. Então, para que vocês tenham noção de onde a gente consegue recursos, é escrevendo projeto, mostrando o impacto social. As empresas querem nos ajudar porque veio uma situação séria. A Moura é uma instituição que nos ajuda também, porque a gente atende crianças do município e também ela tem uma questão social a nível nacional. Então ela nos ajuda também, é uma das patrocinadoras. Pelo imposto de renda que eu te falei, que a gente conseguiu destinar pessoa física e jurídica. Então a Moura é uma das empresas que nos ajudam trimestralmente. Então o que eu faço, o que eu deixo de palavra final é quem puder que faça. E se tiver dúvida, nos procure. Cadê? Aqui a TV. Lília Holanda. Um abraço, Daniele. Lília trabalhou lá com vocês, né? Isso. Não, Lília, eu trabalhei com Lília no CREAS. No CREAS, isso mesmo. Tempo atrás, acho que em 2010, eu tive a oportunidade de atuar como psicóloga e como coordenadora do CREAS, e Lília trabalhava e é uma excelente profissional. A Lília é excelente, ela trabalha com a gente lá no presídio. Um abraço, Daniela. Um abraço, Lília. Você realmente faz a diferença onde passa, né, Dani? Gente, olha, a gente vai se despedindo desse podcast excelente, desse podcast fora da curva, e vamos abraçar a causa. E para o podcast, Dani e Adelmo, continuar, a gente precisa dessa participação de vocês. Vão lá, se inscreva no Instagram, no podcast Vozes em Debate. Compartilhe, exatamente. O Instagram é algoritmo. Então, a participação de vocês, né, nos seguir, de opinar, alguma coisa que vocês queiram que melhore, alguma coisa que... debates como esse aqui, pessoas que vocês querem que estejam aqui dividindo essa bancada comigo. Aqui é totalmente democrático. Então, vai lá, se inscreve. No Instagram é @Vozes em Debate. No YouTube é Vozes em Debate, _VD. Se inscreve, deixa o like. Vamos fazer essa rede de comunicação crescer. Não custa nada. E aqueles que querem ser os nossos colaboradores, ótimo também. Porque a gente vai poder investir mais aqui. Eu digo que tudo que vier dos colaboradores será investido aqui no podcast para a gente ter um melhor alcance. Não é isso, Daniel? Não é isso, meus amor? Um melhor alcance, atender vocês de forma prioritária, dar voz e vez a todo mundo. Então é isso, gente. Vai lá, se inscrevam, comente, dê o like de vocês, né? E este convite é para você que tem sua empresa. Junte-se a nós, traga sua marca para o nosso podcast e vamos crescer juntos. E vocês que nos assistem todas as segundas-feiras, ou ao vivo, ou lá no YouTube, sem vocês a gente não poderia ser nada, né, Dani? Vocês é que dão esse impulso, esse engajamento de vocês é que faz a coisa acontecer. Então a live do podcast é uma live que tem o DNA Vozes em Debate, um jeito diferente de se comunicar.
E a gente tá encontrando, Adelmo e Dani, esse feedback muito positivo, sabe? Tem pessoa que diz, ô Carlos, por que você não faz 2, 3 vezes na semana? É porque dá muito trabalho. E a gente quer, da mesma forma que vocês lá no Pod fazem com amor e com carinho, a gente faz aqui também. E a gente não quer um podcast feito de qualquer jeito. Isso. Então a gente se prepara, minha esposa corre a semana toda, Daniel corre do lado, eu corro do outro, para fazer isso acontecer. Mas a gente não faz por dinheiro, a gente faz por amor. A gente faz por amor. O nosso podcast aqui é feito por amor. Isso aqui é na sala da minha casa. Porque senão a gente tinha que pagar aluguel. Se fosse pagar aluguel, não tinha como não tinha como colocar no ar. Então, gente, vai lá, nos segue. Se quiser ser um dos nossos colaboradores, as portas estão aqui abertas para todos vocês. E é uma honra toda segunda-feira, né, ter a presença de vocês, ter esse engajamento. Saiba que sua audiência fortalece o nosso encontro e nos deixa mais fortes e sábios, como foi o dia de hoje. Então, Dani e Adelmo, só gratidão. Saibam que esses microfones aqui estão à disposição de vocês. Quando quiserem passar algum recado e que a gente aqui puder ajudar, saiba que as portas vão estar abertas, não vão estar escancaradas para o Pod. Os microfones aqui, se estiver empoeirado, a gente limpa aqui, mas que a gente vai dar voz de vez a vocês, podem ter certeza disso. Gente, abraça essa causa. Venha abraçar essa causa junto ao podcast, que amanhã Dani vai estar aqui, né? Vai estar aqui, né, Adelmo? Vai. Nem se aperrei. O potezinho, e eu vou levar para o meu trabalho também. Gente, muito obrigado pela audiência, pela paciência de vocês. Fiquem com Deus. Que Deus ilumine o caminho de cada um de vocês. Que o Divino Espírito Santo esteja sempre presente na família de cada um de vocês, livrando de tudo quanto é ruim. Que a presença de Deus esteja presente, Dani e Adelmo, em cada família que assiste ou vai assistir esse podcast. Boa noite, Popó, Poliana, irmã de Adelmo, que eu tive a honra de conhecer. Popó é uma figura ilustre. Então, gente, uma boa noite, fiquem todos com Deus. E quem não assistiu ao vivo, está lá salvo. No YouTube, Voz em Debate, _VD. Um cheiro no coração de cada um de vocês e fiquem todos com Deus.